pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Amados irmãos, salve Maria Imaculada. Bem-vindos a mais um Eclésia Santa, um programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, neste horário das 21 horas, onde meditamos sobre a Igreja Nossa Mãe e sobre nós, os seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descanse em paz. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Dona Daí, e também boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Bem-vindos a mais uma Eclésia Santa, um momento de fé, de reflexão sobre o mistério da nossa Santa Igreja Católica. Hoje o Catecismo nos leva ao número 863, o apostolado. E vocês estão vendo esta foto aqui, é uma foto da nossa catedral, que mostra um momento de missa, momento de reunião do povo de Deus, que faz parte deste apostolado. A catedral na diocese, ela é a igreja mãe de todas as outras igrejas, é a cátedra do bispo, a catedral é a igreja do bispo, onde também são sepultados os bispos. Nossa catedral até hoje nunca foi concluída. Essa foto aí, o Reginaldo tirou já há algum tempo atrás. O crucifixo ali agora já foi tirado, aquelas luzes que tinha por trás que dá esse reflexo. Uma catedral bonita, teve seus perrengues com essas colunas no passado, que foi preciso interditar a catedral para poder reforçar as colunas que eram frágeis, estavam sofrendo esmagamento por causa do peso. A igreja, ela é um apostolado. A igreja do bispo, a catedral, é de onde o bispo exerce o seu ministério e o seu magistério. A cátedra do bispo representa o lugar do ensino. O bispo na diocese, por mais que ele tenha limitações, mas ele é o foco da dimensão catequética, é o primeiro catequista, é o primeiro evangelizador. O bispo, como pai, e Santo Inácio de Antioquia é chamado de anjo da diocese, deve ser a fonte inspiradora de todo apostolado. Nós vamos falar sobre isso. Já falamos aqui outras vezes e vamos repetir sempre a importância do laicato católico no apostolado, juntamente com os sacerdotes, com os religiosos, e isso é fundamental para que almas se voltem para Deus, mais almas retornem ao convívio de Deus. O apostolado tem essa finalidade de levar as pessoas ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e a entregar-se a Ele na Igreja Católica, na Santa Igreja deixada por Cristo. Que Deus abençoe você que nos acompanha nesta noite, aqui da Diocese de Formosa e também de outras localidades. Eu agradeço imensamente a bondade de vocês de estarem conosco todas as segundas-feiras para esse momento de meditação e em seguida a nossa oração das completas. Eu quero pedir a você uma ajuda, uma colaboração. Se você ainda não é inscrito nesse canal nosso aqui no YouTube, faça sua inscrição, ative o sino de comunicação que vai sempre te avisar quando a gente estiver
alguma matéria nova no canal. E compartilhe também com as pessoas. É claro que você não vai compartilhar essas coisas aqui, o nosso programa, nos grupos da paróquia, se o padre não concorda. Às vezes o padre tem uma concepção, uma linha teológica que é diferente um pouco da minha, aí vai ficar brigando com você. Se o padre é um padre amigo, é um padre que também busca servir a igreja com a fé genuína, você pergunta se pode colocá-la no grupo da paróquia. Mas nunca coloque sem pedir essa permissão, para não ter problema para você e também para mim. Vivemos tempos que o Evangelho exige de nós uma atitude propositiva, de anúncio com a vida, com o testemunho, e um tempo também de enfrentamento. Nós estamos vivendo toda uma desagregação no mundo, humana, moral, e aqui no Ocidente mais ainda, que é uma desagregação do cristianismo, do judaísmo, essa coisa toda dos valores da fé no Deus único. Isso está muito presente ultimamente através da nova ordem mundial. A gente sempre fala disso aqui, para que vocês se interessem por esse tema, aprofundem sobre esse tema. Daí que se exige hoje do católico, como feitor de um apostolado, maior conhecimento, maior leitura, maior aprofundamento, para se tomar consciência das realidades duras que hoje estão perturbando todo o nosso arcabouço da fé. A gente tem, no nível hoje da heresia, muita gente herege, falando besteira, negando a fé da igreja. Nós temos apostasias, que são afastamentos da igreja. Você larga a igreja, você se torna um apóstata, você não interessa mais pela igreja. E o cisma, que são pessoas que se acham tão católicas que elas não conseguem conviver na igreja com todas as dificuldades que nós temos, então resolvem fundar uma nova dimensão, uma nova igreja, uma nova associação religiosa. Nós queremos manter firme. Jesus diz, aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. E nós vamos. A gente não vai ficar perdendo noite de sono por causa de problemas de heresias, de gente que nega a fé, gente que apostasia-se da igreja. Nós vamos cumprir o nosso papel antes que o tempo passe. Isso basta. Então, o apostolado. Hoje nós vamos falar disso, do apostolado na igreja. Toda a igreja é apostólica, na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem. Vejam, a nossa fé não é uma coisa de agora, não é fruto da minha imaginação ou das minhas forças. A nossa fé católica é uma fé que está intimamente ligada ao mistério das origens da igreja. Ou seja, a nossa fé, ela está ali, na fé dos apóstolos, Pedro e Paulo e os demais apóstolos. Assim, nós podemos entender que um católico não está só na sua fé é apostólica. Sua fé, ela é amadurecida a partir desta beleza que é a história da nossa igreja apostólica, pós-apostólica, esses 500, 600 primeiros anos da igreja, que foram imensamente agraciados pela grande tradição da igreja, por homens que deixaram legados de reflexão profundas, esclarecedoras, que nos ajudam a ter uma noção evidente daquilo que é a nossa fé católica. Aí você pode pegar Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon,
São João Crisóstomo, Santo Inácio de Antioquia, e etc. Você tem aí centenas de padres da igreja, do início da nossa igreja, que nos ajudam a compreender o conteúdo basilar da nossa fé, que deve nos motivar na nossa caminhada nesses tempos, nos nossos apostolados. Eu agradeço você que está aqui, catequista, sacerdote, religioso, religiosas, seminaristas, lideranças. É importante que todos nós tenhamos convicções firmes, bem alicerçadas sobre o nosso papel no coração da nossa igreja nesses tempos árduos, corrosivos e medonhos. O número 863 da igreja nós estamos lendo. Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A igreja ela é marcada por essa dimensão do envio, porque está ali nos lábios de Jesus. Eu vos envio, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho. Então Nosso Senhor, ele dá esse ponto, esse álibi ao nosso apostolado através do envio. Nós somos chamados a acolher esse envio de Nosso Senhor para que outras almas sejam alcançadas pelo dom da nossa fé. Qual que é o problema nos nossos tempos? Uma crise de fé no povo da nova aliança, dos cristãos. A igreja não se discute, que ela é mistério. Ela independe, o mistério do corpo místico de Cristo independe da minha fé, da fé de todos nós. É uma realidade que se impõe, porque é mistério, é transcendência, é Cristo. É o ressuscitado que vive no meio de nós. Por falar em fé, eu já citei aqui, cito novamente, deixa eu ver se eu acho aqui, o livro do padre Clodovis Boff, que foi meu professor, que lançou tempos atrás, juntamente com o padre Leandro, um livro muito bonito, A Crise de Fé na Igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui para passar para vocês. Muitos já até têm esse livro, eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui, que está difícil de achar. Mas eu vou encontrar. A Crise de Fé da Igreja e a Teologia da Libertação. Você já sabe o que é a Teologia da Libertação, que não trouxe nenhum benefício para a Igreja. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Imagens. Eu acho que você até consegue pegar aí, né, Reginaldo? Mas aí a crise de fé da igreja, né? Mando para você? Eu mando para você e você coloca aí para o povo. Nós precisamos ler esta obra. É uma obra fantástica, é um texto não muito grande, ele é bem razoável. Eu vou diminuir aqui para o Reginaldo colocar para nós meditarmos sobre a importância desta obra do Frei Clodovis Boff, que ele analisa toda a questão da crise de fé da igreja nos nossos tempos, causado o quê? Pela teologia da libertação. A teologia da libertação causou isso. E claro que as pessoas de boa vontade, eu mesmo participei dessas coisas durante muitos anos, a gente achava que estava fazendo um bem para a igreja, um bem para o povo, mas na verdade é uma teologia vazia.
ignóbil, que tira a piedade das pessoas. Esse é o problema. Tira a piedade das pessoas e quebra a sacralidade. Então não dá para você entender um negócio desse, né? Então a crise foi grande. Hoje se fala muito da vocação, da falta de vocações na igreja. E é um dado complicado. Onde está faltando as vocações? Onde não foram promovidas. Então essa questão da teologia da libertação, ela não é uma questão simples. E o Frei Clodovis Boff, que foi um teólogo de eixo dessa vertente teológica, foi meu professor em 3 matérias na PUC do Rio de Janeiro, mas toda a vida foi um homem místico. Hoje ele, já na sua velhice, ele faz esta reflexão. Aí você vai preparando a outra obra dele que está saindo agora, viu, Reginaldo, que eu já mandei para você aí. Então, a crise da igreja católica e a teologia da libertação. Está aí esse livro que parece, qual que é da editora? Dá para ler aí, Reginaldo? Catequeses, que está embaixo aí nesse. Diz que é Eclésia. Eclésia, da Eclésia. É uma editora boa. Eclésia, está aí. É um livro que eu aconselho vocês lerem. Para quem é agente pastoral, sacerdote, lê esse livro. Ajuda muito. Então, o padre Clodovis Boff, ele elenca com muita caridade toda essa problemática da fé da igreja, e esse livro ajudou muito. E aí nós começamos a perguntar, muita gente perguntando, mas qual a solução que o senhor dá? Qual seria a sua intuição de como nós sairmos desta crise? Isso é uma pergunta que muita gente foi fazendo, e o Frei Clodovis Boff, juntamente com o Padre Leandro, que é um grande amigo, que hoje está lá na Diocese de Piracicaba com o Dom Vladimir, grande bispo. Ele era da Aliança de Misericórdia, mas está fazendo experiência na Diocese agora. É um bom padre, um padre que pensa, um padre muito dedicado à igreja, com muita sensibilidade. Então o Frei Clodovis Boff resolveu lançar agora, acho que até já foi lançado, porque o Padre Leandro já mandou aqui para mim. Vê se você consegue entrar aí, Reginaldo, colocar a outra obra. Ele já mandou aqui para mim em PDF, esta outra obra. Olha aí, Por uma Igreja em Subida. Frei Clodovis Boff. É uma resposta, olha que esplendor que é a Basílica de São Pedro. Isso aí é a cúpula de Michelangelo e o baldaquim de Bernini, aí na Basílica de São Pedro. Você conheceu a Basílica de São Pedro, Reginaldo? Conheci, Dondei. É extraordinário, Mês passado, né? Linda demais, meu Deus. Ali para você ver aquela igreja e contemplar é um dia, né? Muito rapidamente. Então aí, por uma igreja em subida. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem falado muito da igreja em saída. Uma igreja que sai para a missão, é o apostolado, para fomentar a fé. E o que essa fé dá? Te dá esse caminho de subida a Deus. Espiritualidade como resposta para a crise da igreja. Olha que beleza que é esse livro. Uma espiritualidade como resposta. Não existe igreja sem oração, gente. Bota isso na sua cabeça. Não tem como você pensar a igreja sem espiritualidade. A igreja, a gente volta àquela palavra que eu sempre repito do Papa Francisco, que é muito oportuna quando a gente aborda esse tema, que a igreja não é uma ONG, não é uma associação humana. A igreja é mistério. E você participar da igreja é participar do divino mistério. Então, é impossível você pensar uma igreja sem oração, sem espiritualidade. Isso a teologia da libertação favoreceu para que não tivesse na igreja. Uma reflexão bíblica a partir do viés ideológico, do marxismo, essa coisa toda. Eu posso falar isso, que eu vivi isso, apliquei isso como seminarista, como padre.
esse trabalho, nessas reflexões, que você usa da palavra de Deus para fazer uma transversalidade com a dimensão política. Tem jeito de você colocar as duas, Reginaldo? E eu ficar no meio aqui? Acho que tem, né? Coloca as duas, ó, porque o pessoal memoriza bem aí, todo mundo vai ler esses livros. Isso aqui é um livro fino, denso. Frei Clodovis Boff é o homem da síntese. Tá velhinho, tá lá no Acre, que é o lugar que ele gosta, né? Então, tá aí, as duas obras, que são fantásticas. Eu vou até tirar uma foto aqui para poder mandar para o Padre Leandro, que está divulgando esse material muito bem. E nós precisamos dessas obras neste momento. A primeira obra, a Branca e a Igreja Católica e a Teologia da Libertação, a crise da Igreja, é a detecção do problema. Ele faz de maneira mordaz toda uma abordagem dessa crise da Igreja, e a outra obra é o contrário, ela é a propositividade de uma espiritualidade como resposta à crise da Igreja. E como que nós estamos vendo isso acontecer na Igreja? O povo está rezando, está havendo um movimento grande de oração, de volta, e o pessoal aí do relativismo criticando, abusando. Abusa de Frei Gilson, abusa de Padre Paulo Ricardo, de outros sacerdotes que estão aí nas mídias evangelizando. Há muita crítica, porque essa gente que está definhando por falta de espiritualidade. E o povo quer a espiritualidade. O povo tem o senso da fé. Essa é a verdade. O senso da fé está aí. O povo tem esse senso da fé, senso fidelio, populi, que nós falamos, e o povo sabe farejar onde falta espiritualidade. O povo começa a rezar das casas, isso é o apostolado, né? Então a nossa igreja é esta maravilha. Vocês não precisam ficar preocupados, porque a igreja está em crise e vai acabar. Não acaba nunca. Acaba, fica para trás quem? Quem ajuda a promover a crise. Quem começa aí a promover a crise, uma igreja sem espiritualidade, uma igreja que não precisa de sacramento, uma igreja que não precisa de padre, não precisa de eucaristia, vai ficando para trás. Esse povo aí vai passando, e a igreja de sempre, eles não gostam que a gente fala. A igreja de sempre. Não, a igreja de sempre, porque Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Lá na carta aos Hebreus 13, 1. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a sua igreja também. Veja aí o primeiro livro, Branco, a gente vê a igreja cheia de trincas aí, dentro do mosaico trincado. É a crise da igreja. E no outro livro, A Igreja em Subida, você vê a cúpula da igreja, da Basílica de São Pedro. É como que se a igreja estivesse nos convidando para o alto. Quando você entra na Basílica de São Pedro, você sente como se a Basílica estivesse te sugando para o céu, te levando para o alto. É a espiritualidade. Sem espiritualidade, nós não vamos muito longe. Um padre que não reza, cai. A freira que não reza, fica para trás. Casal que não reza, logo se separa. Família que não tem espiritualidade, vive bagunça, vive complicação, brigas e coisas do gênero. Pois a espiritualidade é a alma de todo apostolado. O nosso apostolado, ele vive em razão da espiritualidade. Pode tirar agora as fotos, Reginaldo? Espero que todos tenham guardado bem essas obras que vão ajudar imensamente a todos nós. Toda a igreja é apostólica na medida em que ela é enviada ao mundo inteiro. A igreja em saída, que fala o Papa Francisco. Todos os membros da igreja, ainda que de forma diversas, participam desse envio. Você é batizado, você recebe a fé. O que a fé te dá? É a pergunta que se faz na hora do batismo. A vida eterna. Então o cristão, ele é enviado para esta grande missão, para esse grande trabalho na seara de evangelizar, mas ele precisa de espiritualidade. A igreja em saída precisa ser uma igreja também em subida,
uma igreja que vai levar as almas para o alto. A vocação cristã é também, por natureza, vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo por toda a terra. Presta atenção, nós somos convocados por Deus a irmos, a sair em favor da missão para que se estenda sobre toda a terra o reino de Cristo. A Igreja Católica não está pregando reino de esquerdismo, nós não pregamos o reino da religião global, nós não pregamos essa mentalidade de nova ordem mundial, não. A nossa mensagem é: Jesus crucificado, ressuscitado, está vivo. Ele é a solução para a nossa vida. Não há outro capaz de dar sentido à nossa vida. A nossa resposta está aqui, está na cruz do Senhor. É esta cruz que nós anunciamos. Jesus, São Paulo diz, eu anuncio Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado é que nos dá a salvação, que nos dá o alento, que nos dá a força, né? Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto o dos ministros ordenados como dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. Só posso exercer um apostolado bonito se eu tenho esta íntima união com Cristo. E apostolado, tem o apostolado do bispo, tem o apostolado do sacerdote, dos religiosos, o apostolado dos leigos. Qual que é o primeiro campo seu, leigo, de ação? A sua casa, a sua família, depois os vizinhos, o bairro, as pastorais, os serviços, etc., né? É o campo do nosso apostolado. O sacerdote, o pároco, ele deve entender que a paróquia dele é um apostolado, onde ele, como representante de Cristo cabeça na igreja, fazendo às vezes do bispo, ordena e coordena todos os carismas naquela paróquia para que a paróquia possa ascender-se nesta grande missão, ser esta igreja em subida, uma igreja de louvor, uma igreja de oração, uma igreja que leva a Deus a ação, a caridade, a prática das virtudes dos seus filhos. Isso é o apostolado. A catequese é um apostolado. O apostolado da oração é um apostolado. É triste que agora querem mudar o nome do apostolado da oração, viu, Reginaldo? É isso mesmo, Andrei. O senhor fez até um programa, saiu, né, semana passada. Falei disso. Muitos comentários, inclusive do apostolado da oração. Pessoal comentando, né? Exatamente. Exato. Nós vamos dar posse para Padre Antônio Barbosa na primeira sexta-feira, dia 3 de janeiro, lá na paróquia Sagrado Coração de Colinas. Isso. E eu quero o apostolado da oração lá, é forte, todo reunido, e nós vamos meditar sobre o sacerdote e o apostolado da oração. Aliás, a primeira ação minha na igreja foi no apostolado da oração como menino. Eu fiz minha primeira comunhão com 7 anos, depois minha mãe me colocou para fazer as 9 primeiras sexta-feiras, com 8 anos e meio, 9 anos, eu estava dentro do apostolado da oração com a minha fita do apostolado da oração. Agora querem mudar, né? Querem meter ecologia dentro do apostolado da oração. Onde já se viu um negócio desse? Não funciona. Rede mundial de oração. Não, é apostolado da oração. Não vamos mudar o nome, não. Não vamos mudar. Vamos continuar com esse nome, porque é a essência desse grupo maravilhoso que está aí em muitas paróquias há mais de um século aí, ajudando as pessoas a fazer a oração, o oferecimento diário, a rezar pelo bispo, pelo Santo Padre, o Papa, a rezar pela igreja, a promover a adoração ao Santíssimo, a promover essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a fazer a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus nas famílias. Isso é um apostolado maravilhoso. Bonito também, Dandai, me recordei, os seminaristas, né? Sim. Os menores, os propedeutas, muitos deles Acho são... que até tem foto aqui, deixa eu ver se eu tenho foto. Os seminaristas, eu me lembrei que eu também fiz parte, né, dessa coisa
tão bonita que é o apostolado da oração. Quando eu entrei no seminário tudo tomado pela teologia da libertação, não tinha, né? Vou mandar para ti aqui uma foto do apostolado da oração, nem sei aonde que foi isso, depois você vê. Deixa eu ver se eu acho aqui, é dos seminaristas. Depois que eu fui descobrir que no seminário maior tinha um grupo do apostolado da oração dos seminários que reunia escondido, porque a teologia da libertação era tão forte que achava que isso era tudo besteira, que não precisava disso. Nós temos aqui os nossos seminaristas, propedêuticos e menores, que participam ativamente do apostolado da oração. Eu achei que eu tinha... achei a foto deles aqui, vou mandar, porque o apostolado da oração é a paixão da minha alma, porque eu participei do apostolado da oração e me enriqueci imensamente com o apostolado da oração. Chegou aí, Reginaldo? Olha, chegou sim. Chegaram. As fotos aí, vocês podem jogar aí, foto do apostolado da oração. Porque se você pegar o manual do apostolado da oração, que agora eles querem mudar o manual do apostolado, quer meter essas bobagens, essas coisas que não é da essência do apostolado da oração ali dentro do manual. O manual do apostolado da oração é muito dinâmico, muito didático, que ajuda a gente a viver, os membros associados do apostolado da oração, a viver aí. Onde foi isso? Foi... Que lugar, hein? Lá em São Domingos. São Domingos. Na capelinha da casa paroquial. Ah, é verdade. Nós celebramos lá? Eu não estava nesse dia, Dandei. São os padres ali da forania. É só os padres que estavam, eu não estou Isso. não. É só os padres. O padre, acho que foi o padre Mário que mandou para mim. Tá aí o pessoal lá de São Domingos do apostolado da oração. As pessoas que os padres celebraram a reunião da forania aí, e o apostolado da oração estava lá ajudando. Olha que maravilha. Viva o Sagrado Coração de Jesus. Isso é que é importante. Vamos adiante. Já estou colocando a outra foto. Vai colocar aqui dos seminaristas, que é um incentivo, né? O seminarista que... olha aí, os seminaristas. São dois gêmeos, os das laterais são irmãos. Nem eu dou conta de discernir quem é quem. Sempre eu tenho que perguntar, você é o João ou você é o Luiz, né? Eles são muito parecidos, são gêmeos univitelinos, já estão indo para a filosofia já. E mais os outros dois aí, os meninos católicos, nossos, bem católicos, do apostolado da oração. São zeladores no apostolado da oração. Que Deus dê a eles a perseverança e que eles possam depois, como sacerdotes, multiplicar este amor do coração de Jesus através do serviço deles na nossa Santa Igreja. Então, no entanto, é sempre a caridade. Olha aqui como a igreja é sábia. A caridade, no entanto, é sempre a caridade colhida, sobretudo, na Eucaristia, que é como que a alma de todo apostolado. A alma de todo apostolado é o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Gente, não é bonita essas coisas da nossa igreja? Eu não sei como que tem tantos católicos que deixam a igreja católica. E a gente entende porque tantos protestantes estão voltando para a igreja católica. Hoje eu estava lendo ali ouvindo a palestra de um pastor, de um ex-pastor que hoje é católico, que foi na igreja católica para brigar com os católicos na hora de uma adoração, e ele foi tocado pelo poder do Santíssimo Sacramento e se converteu a partir da Eucaristia. A gente sabe que geralmente as pessoas de outras denominações voltam à igreja católica por causa do Papa, da Eucaristia e de Nossa Senhora, as três brancuras. Porque o Papa é esse centro de unidade da igreja. E esse centro de unidade da igreja se realiza na Eucaristia. E Nossa Senhora é aquela mãe, aquela intercessora que nos leva a compreender a vontade do seu Filho de ter estabelecido a Igreja Católica como nossa mãe, como aquela que nos alimenta no caminho da nossa salvação. Então a igreja, resumindo já aqui, terminando essa parte do catecismo, que fala sobre a igreja, nós vamos depois, já na próxima segunda-feira, entrar numa parte muito interessante. A gente vai ter muita coisa a falar aqui. Os fiéis de Cristo,
a hierarquia, leigos, vida consagrada. A gente vai falar muito disso aqui a partir da próxima segunda-feira. A igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados. Eu e você, nós fomos incorporados na igreja, até a sua plena manifestação escatológica. Então, todos os homens, remidos por ele, tornados nele santos e imaculados na presença de Deus, no amor. Olha que coisa maravilhosa, coisa bonita isso, né? Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade descida do céu, de junto de Deus, como a glória de Deus nela. Que maravilha, que coisa bonita essas. Isso aqui é do Vaticano II. A cidade santa descida do céu, a igreja. De junto de Deus, com a glória de Deus nela. A muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. É lindo o livro do Apocalipse, que ele fala do Cordeiro e da esposa do Cordeiro, que é a Santa Igreja. Portanto, eu espero que com esta nossa catequese aqui, muito simples, muito humilde, nós possamos criar no nosso coração esse desejo imenso de morrermos católicos, mas numa igreja viva, missionária em subida, uma igreja que vai a Cristo, que volta a Cristo. Essa é a nossa missão. Portanto, o que você faz na igreja tem muito sentido. Meu querido padre, sacerdote, ama o seu ministério. Ninguém pode substituir o padre na igreja. Não fica escutando a voz do tempo, essa ventania de tantas bobagens que nós temos hoje de apostasia na igreja. Não pensa nisso, não. Valorize seu ministério, seja um padre que não tenha vergonha de ser padre e exercite seu ministério com o máximo cuidado e profundidade. Os alicerces da catequese bem elaborados, os dogmas da igreja, os sacramentos bem celebrados, os doentes bem atendidos, as crianças bem preparadas para a primeira comunhão, os jovens bem conduzidos para o crisma, os casais bem preparados para o santo matrimônio, os doentes profundamente visitados para o santo sacramento dos enfermos, acompanhamento dos jovens para o sacerdócio. Você, meu querido irmão padre, você vivendo bem seu ministério, você mesmo vai falar de vocação com a sua vida. Às vezes não precisa nem de você falar tanto de vocação. O menino vai crescer vendo aquele padre no altar tão piedoso, um padre que ama tanta liturgia, que ama as almas, que ama os idosos, as crianças, aquele padre realmente um bom pastor, com a sua batina, com o seu jeito de ser padre, que todo mundo sabe que é o padre que está ali. Esse é o outdoor da vocação. Esse é o outdoor. Do contrário, o sacerdote que não tem essa mística sacerdotal, que não tem esse empenho para viver o seu ministério como pai espiritual da sua comunidade, a eficácia vocacional é muito pequena. Mas quando o sacerdote é padre de verdade, amigo das famílias, que faz um apostolado bonito de catequese, de ensinamento para o povo, você pode ter certeza, o amor de Deus será grande no coração desta comunidade. Os jovens vão aproximar da igreja para buscar a sobrenaturalidade. Você vai ver uma paróquia muito comportada, uma paróquia bonita. Isso cria um asco nesse pessoal relativista da igreja que não gosta disso, que não gosta do povo que comunga na boca, que comunga de joelho, não gosta do povo que usa modéstia. Que besteira!
Igreja católica é isso. Aí vocês é contra, ficam com essa bobagem, fica brigando com o povo que quer comungar piedosamente. Para que isso? Isso não ajuda em nada. Faz é afastar. A paróquia que começa com essas bobagens, impondo essas besteiras relativistas, desconsiderando a piedade das pessoas, ela vai morrendo. Me prova o contrário. Morre. Eu vejo que na diocese as paróquias que os padres impõem a piedade, o respeito, são paróquias bonitas, são verdadeiras famílias paroquiais. O padre ali como um pai e o povo ao redor ali formando essa igreja, essa comunidade viva de pessoas que amam, de pessoas que servem, de pessoas que ajudam os pobres. Como é bonito isso. Não adianta você ficar batendo, dando murro em ponta de faca aí, com teologia da libertação, com essas bobagens. Isso não funciona não. Isso já foi, isso já passou. Isso é natimorto, não funciona. Vamos voltar à sacramentalidade da igreja, vamos voltar à piedade, vamos entrar nesse processo de igreja de subida, de igreja que volta para o sobrenatural. Nós não somos o martelo do mundo, nós não vamos resolver o mundo. Igreja não é lugar de ideologia, igreja é lugar do mistério. E é esse mistério que nós queremos, que o povo quer. O povo quer chegar na igreja e poder rezar, poder vivenciar a graça de Deus, uma liturgia sóbria, uma liturgia humilde, mas piedosa. Não precisa ser uma liturgia espalhafatosa, não precisa disso. A liturgia humilde, piedosa, feita com amor, um padre que se esconde nos seus paramentos, que não é um Superman que não quer se mostrar, é um padre que deixa Cristo mostrar-se através dele. Aí está certo. O padre, humanamente falando, não é nada. O ministério, sim. Então nós não podemos usar do nosso ministério para a gente ser um showman, um homem do show. Não. A liturgia, ela é profunda. E nós vamos trabalhar, provavelmente no programa Oração da Manhã, já em breve, o tema da liturgia, a partir de Bento XVI, e a gente vai fazendo essas transversalidades, esses ajustes de compreensão daquilo que nós podemos agradar melhor a Deus. A gente agrada a Deus, não queremos agradar a ideologia. Queremos relativismo, hedonismo, marxismo, cultura woke. Não, isso não cabe na igreja. Na igreja não cabe isso, de maneira alguma. Não precisamos ter essa preocupação de ser uma igreja de multidão, mas uma igreja firme, uma igreja que exerce um apostolado de cura das almas. E outra coisa, meu querido padre, e leigos também, nós não podemos ficar só orbitando ali na matriz, não. Precisamos ficar de capelas bonitas com o Santíssimo Sacramento nos bairros. Não é galpão. Galpão você faz lá para eventos, mas capelas com o Santíssimo no centro, para que as pessoas possam chegar e adorar Jesus. Criar comunidades que são formatadas e fomentadas no poder dos sacramentos. Isso é igreja, isso é apostolado. Não tem como você fugir disso. Esse é o caminho. Se você, meu padre, quer que a sua paróquia seja um centro propulsor de uma igreja que em saída para trazer almas e unindo essas almas, catequizando, formando, introduzindo essas almas na liturgia, se torna realmente uma igreja em subida. Uma igreja que agrada a Deus. Esse é o caminho. Vai por mim. Vai por mim que dá certo. Não precisa você criar tantas estruturas, tantas pastorais. Cria um apostolado de boa oração, de boa liturgia, de visita aos pobres, de caridade, de visita aos doentes. Promova as virtudes, ensina as pessoas as virtudes, a virtude da comunhão, a virtude de como receber Jesus na Eucaristia, de como preparar bem para os sacramentos, essas coisas que a gente precisa. É isso que dá certo, é isso que alimentou a igreja e é isso que alimenta a igreja. A vida dos santos, ensinar as crianças a vida dos santos. Nós estamos aqui agora preparando o início de uma escola conservadora, não tenho vergonha de dizer não, uma escola católica no sentido antigo, de fazer com que
as crianças sejam realmente inseridas no conhecimento científico, mas sem perder a graça de Deus, sem perder o conhecimento de Deus. É isso que nós queremos, porque a igreja sempre fez isso e deu certo. Que Deus nos ajude e que a gente se anime cada vez mais com o nosso trabalho. Obrigado, meus queridos padres que estão aqui conosco. Vamos fazer isso? Vamos ser padres realmente de verdade? Pobres, castos, obedientes? Vamos fazer isso? Viva isso, meu querido padre, e você no final da sua vida vai morrer na santidade. Os anjos vão te buscar, vão te levar ao alto. Você que muitas vezes na missa, sum corda, né? Corações ao alto, e o povo, nosso coração está em Deus, você vai viver isso. É para isso que nós vivemos nesse mundo. A gente deita no chão para ser ordenado, para morrer para esse mundo, para quebrar as vaidades, tudo isso, para a gente realmente ir para o céu. O padre não deve ser um homem de vaidade, ficar aí com bobagem, fazendo plástico, implantando cabelo, essas coisas. Isso não faz parte da nossa mística, da nossa ascese, do nosso sacrifício como homens de Deus. O padre às vezes se deitar no chão, dormir no chão, fazer penitência, para a gente superar os cravos da tentação que espetam a nossa carne. E vocês leigos também. Você homem casado, mulher casada, está tendo tentação, vai para o sacrifício. Luta contra os espinhos da carne. Deus quer de nós uma igreja que busque a perfeição e a santidade. Não é essa igreja vazia, uma igreja cheia de gente, mas com a gente com o coração vazio. Falta de apostolado, falta de oração, falta de determinação. É isso que nós queremos viver e vamos viver bem. A resposta nossa, o Frei Clodovis está ensinando para nós. Detectou o problema, crise de fé da igreja, teologia da libertação, relativismo, essas coisas, que esvaziou a igreja, esvaziou as vocações, esvaziou o seminário, esvaziou os conventos. Qual é a solução? É a igreja de subida, é a espiritualidade. Voltar à espiritualidade, adoração ao Santíssimo, rosário bem impiedoso, via sacra, esses exercícios prontos que a igreja nos ajuda, a vivência em comunidade da fé, as comunidades rezando, adorando, estudando o catecismo. Olha aqui o catecismo. Nós precisamos estudar o catecismo da igreja, a doutrina. Aí nós vamos saindo fora dessa cultura woke, dessa revolução cultural marxista que é uma desgraça, nova ordem, essas coisas, isso tudo vai ficando para trás, porque os cristãos devem brilhar no meio dessa escuridão medonha que nós estamos vivendo. Bem, já falei muito, Reginaldo, vamos terminar. Hoje o nosso programa é gravado. Exatamente, Dandei. Eu sei que muito, mas vocês podem deixar o like de vocês aqui, deixar as perguntas, para a gente saber o que inquietou, o que vocês acharem interessante desta nossa reflexão. O nosso carinhoso abraço ao Frei Clodovis Boff, meu grande mestre de introdução à liturgia, de eclesiologia e outros método teológico que nós estudamos juntos durante uns 3 anos na PUC do Rio de Janeiro, e ao Padre Leandro, também aí da Diocese de Piracicaba, que ajuda o Frei Clodovis Boff a elaborar esse material. E eu acho que vai sair outra obra. Eu penso que vai vir uma 3ª obra. Vamos aguardar. Deus vai tocar o coração do Frei. Ele já está velhinho, está cansado, mas coragem, Frei Clodovis Boff. O senhor ainda tem muito a andar. O senhor é como o profeta Elias, que depois daquela luta com os sacerdotes de Baal, colocando todos ao chão pelo fio da espada, saiu angustiado, porque quando a gente luta com o demônio, a gente cansa. Lutar contra o relativismo na igreja, contra essa mediocridade na igreja, cansa a gente. E o profeta foi até o juníparo e deitou e disse: Senhor, me leve. E foi acordado pelo anjo, que lhe mostrou um guisado e disse: come e anda, porque ainda tem muitos a caminhar. E eu creio, meu querido Frei Clodovis Boff, que o senhor tem muita coisa ainda a fazer. O senhor ainda tem muito a caminhar. O senhor tem muito a nos ajudar como um grande patriarca da teologia, dessa teologia do alto, dessa teologia que nos suga para Deus.
Continue firme. E obrigado, Padre Leandro, por ajudar o Frei Clodovis Boff a elaborar esse material maravilhoso, urgente para a nossa igreja, para nos ajudar a gente a crescer na fé. Deus abençoe muito vocês. E agora nós vamos à nossa oração das completas. Dona Daí, aproveitar a oportunidade do tema do programa de hoje, né? O apostolado. E também o que o senhor abriu, o que o senhor disse no início do programa e algumas palavras que o senhor falou. É para agradar a Deus. É uma palavra que eu tenho muito forte no meu coração. É para agradar a Deus. E este trabalho que o senhor faz aqui é um apostolado. Não deixa de ser. Esse trabalho na internet. E não por vaidade, né? Eu posso falo por convicção que o senhor faz isso não por vaidade. Mas sim pela evangelização, para agradar a Deus. No início o senhor convidou as pessoas, fez um pedido, né, para as pessoas compartilhar o programa, deixar um like, porque isso ajuda muito, né? O YouTube reconhece que é um bom programa e recomenda mais pessoas. Por quê, Dona Daí? Um fruto, agora recente, né? Dentre outros inúmeros que já aconteceram. Agora, por último, uma pessoa entra em contato, um protestante, né? Conheceu o senhor pelas redes sociais, primeiro, como ele disse, pelo tom de voz, né? E foi acompanhando e sempre acompanha. Com certeza estará aqui, está aqui também, esse irmão que está conosco, ouvindo este relato. Não precisa citar nome nem local, mas é um protestante que através destes programas conheceu o senhor, acompanha e agora está se tornando um católico. Graças a Deus. O senhor já fez a indicação, né, de alguns livros, ele está lendo. E agora, por último, ele falou que já está assistindo a missa em uma cidade vizinha, escondidinho, né, até concluir o seu processo de conversão. Graças a Deus. É um fruto deste apostolado. É um apostolado. E esse apostolado ele existe porque você nos ajuda, né? Você reza conosco e a minha vida sacerdotal, eu devo a ela a Deus, a ação do Espírito Santo e a intercessão de vocês, os padres amigos. A gente recebe muita crítica, muita burdoada, muita pedrada, muito desprezo, mas isso faz parte. Isso até me eleva, né? Quando a gente recebe as críticas e quando você sabe que um padre oprimiu uma pessoa na paróquia que compartilhou um programa nosso em algum grupo da paróquia, o sacerdote que às vezes é perseguido porque me citou lá numa homilia, numa coisa. Paciência, isso faz parte. Eu sempre rezo porque eu acho que se o apostolado não incomoda, não está certo. Eu lembro do meu bispo, Dom José Chaves, que dizia: o padre que é amado por todo mundo, ele está errado. Você precisa ter alguém que realmente não combina com você, porque isso revela a inquietação que o seu apostolado faz às hordas do demônio, de Satanás. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vamos fazer o nosso momento de pedido de perdão a Deus pelas vezes que nós não dedicamos nossa vida como deve no apostolado. Que a gente possa ter um apostolado fecundo, um apostolado centrado na pessoa de Jesus e não em nós, não nos nossos métodos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos servir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. O Salmo 85, que nós rezamos todas as segundas-feiras aqui no Eclésia Santa,
É a oração do pobre nas dificuldades. Façamos-nos de pobres diante de Deus, dependentes dele. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graça com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 a 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão, Cristo luz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com o nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, um bom repouso, um bom descanso e no final da vida, uma morte santa. Amém. Nós vamos concluir com a oração de honra a Nossa Senhora. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Gente, muito obrigado pela boa companhia de vocês. Obrigado mais uma vez ao Frei Clodovis Boff e ao Padre Leandro por essas obras maravilhosas que nos incentivam no apostolado nesses tempos obscuros. Que Deus abençoe a nossa igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos, sacerdotes e que aumente as vocações na nossa terra.
Uma boa noite, fiquem todos em paz. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas e nosso trabalho, nós iremos a ti. Igreja Santa do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, em teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Curvados ao peso de nosso trabalho, Nós iremos a ti, curvados ao peso de nossos pecados, nós iremos a ti, confiantes por sermos os filhos de Deus, nós iremos a ti, confiantes por sermos os membros de Cristo, nós